dia, igreja. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Quiser sentar um minutinho, irmãos? Realmente é maravilhoso a gente servir ao Senhor. Aleluia. É muito bom ver o que Deus pode e o que Deus faz na nossa vida. Acho que foi finalzinho de novembro, finalzinho de 2009, setembro, novembro, eu recebi um convite para vir até essa igreja e para assistir ao culto. E eu realmente vim sem pretensão nenhuma. Eu vim, a minha esposa é evangélica, mas estava afastada dos caminhos do Senhor naquela época. E ela sentiu no coração, vamos lá, não tem tanto tempo que eu não vou à igreja, eu queria ouvir um pouco Deus falar. E eu nunca tinha entrado, tinha entrado muito pouco numa casa de Deus. E eu vim, uma quinta-feira à noite, era um culto de oração. E Deus falou tanto ao meu coração naquela noite, e Deus clamou tanto, e eu vi Deus tão claramente naquela noite, que quando o pastor fez o apelo de quem queria entregar a sua alma para Jesus, eu acredito que eu fui o primeiro a estar aqui na frente. E foi tão maravilhoso, porque eu me recordo que o presbítero Edson estava pregando, e quando eu vi aqui na frente, entregando a minha alma para o Senhor, Deus usava o presbítero para falar da minha vida, como se ele me conhecesse. Como se ele soubesse o que eu estava passando, como se ele fosse meu amigo lá da lado ali, mas eu acredito que ele não me conhecia, eu acredito que ele não sabia metade do que se passava na minha vida naquela época. E Deus usava a boca desse homem para falar coisas que só eu sabia, coisas do meu íntimo. Coisas até que eu desconhecia, como que Deus estava fechando sepultura, coisas que Deus estava desfazendo armadilhas para a minha vida. E naquele dia eu fiquei admirado com o poder de Deus. Jesus é bom. E aquele dia eu fiquei encantado com o Senhor. Eu falei, glória a Deus, porque eu já tinha escutado várias vezes as minhas tias, a minha avó, a minha mãe. Ô Lu, Deus tem algo na sua vida. Ô Lu, Deus quer te usar. Ô Lu, Deus vai fazer algo com você. E você falava amém, amém, mas eu nunca tinha vivido, eu nunca tinha sentido tanto o poder de Deus que nem naquele dia. E eu fui embora daqui maravilhado, fui embora daqui contente. E aí no caminho para casa, minha mulher falou assim, hoje tem festa no céu. A Bíblia diz que quando um ímpio que nem você, um homem do mundo que nem você aceita Jesus, os anjos fazem uma festa no céu, que Jesus se alegra. Meu Deus, quem sou eu para que Deus se alegre na minha vida, né? Quem sou eu para que Deus faça uma festa no céu? Isso me encantou mais ainda. E aí a gente vem buscando, e a gente vem fazendo, e a gente vem se entregando. E realmente foi como o pastor Alvino disse. Depois de alguns meses o meu pai começou a vir devagarzinho, vinha, sentava no cantinho ali, ficava parado, e realmente Deus ia falando no coração dele, Deus ia plantando a semente, Deus ia fazendo. E aí às vezes fazia o apelo, e eu pegava no braço dele, meu pai se derramando, chorando, eu pegava no braço dele, pai, vamos lá. E ele, não, ainda não, né? Espera mais um pouquinho. Eu creio que Deus sabe de todas as coisas, que existe um propósito para tudo isso, e realmente no momento certo, infelizmente eu não estava no dia, mas meu pai veio e me entregou a sua vida também a Jesus. Aleluia. E hoje, irmãos, eu posso declarar e eu posso dizer com toda certeza que eu e minha casa servimos ao Senhor. Glória a Deus. E é uma bênção estarmos debaixo das mãos do Senhor. Que é muito bom estarmos na presença do Senhor. E aí esse ano Deus começa a me dar, Deus começa a falar, mas tudo resultado de buscas. A gente colocou lá em casa, Deus colocou no nosso coração lá em casa, da gente começar a se consagrar mais, da gente parar de brincar, de ser crente, da gente realmente ficar firme na presença do Senhor. E aí começamos a buscar, e é fantástico, irmãos, como Deus faz quando você busca. E é fantástico como Deus te dá quando você quer receber. E Deus tem nos dado, e Deus tem feito, e Deus tem falado, e Deus usou um presbítero lá na minha igreja para falar comigo, que Deus queria me usar, que Deus estava revelando a ele, que Ele queria que eu fosse me alimentar mais da palavra, que eu fosse buscar mais a palavra, que Ele passaria a me dar a palavra, que Ele queria falar através da minha vida com a sua igreja. E eu confesso que deu um frio na barriga, e eu fiquei um pouquinho com medo, mas a palavra diz que nós não temos que ser tímidos, né? Que nós temos que crer e confiar no Senhor. Então eu realmente falei, amém.
se a gente está buscando o crescimento espiritual, se a gente está buscando a presença de Deus, que Deus venha e faça na minha vida conforme Ele quer. Aleluia. E é muito bom poder ver o que Deus faz, irmãos. E aí meu pai falou, né, e eu preguei uma vez lá na nossa igreja, e aí depois tive um outro convite para trazer a palavra num culto doméstico, e aí comentei lá em casa, comentei com a minha mãe, comentei com o meu pai, e realmente vi o sorriso do meu pai, vi a alegria do meu pai, eu sabia que realmente ele não ia se conter, e ia vir conversar com o pastor Alvino, né, e eu acredito, né, que eu iria um dia estar aqui sim, trazendo a palavra, mas que não fosse tão rápido desse jeito. E aí, meu pai falou comigo, no comecinho dessa semana, né, pai? Eu falei, pai, eu preciso primeiro falar com o pastor Paulo, né? Não posso sair de lá sem a bênção dele, eu ainda estou no comecinho dessa vida de pregador da palavra, né? E eu vou falar com o pastor, se o pastor abençoar, com certeza nós vamos sim. E aí já comecei a pensar, já comecei a buscar do Senhor o que o Senhor queria trazer para a igreja, já comecei a me consagrar mais ainda. E aí teve um culto doméstico na quarta-feira e eu fui falar com o pastor Paulo. Pastor Paulo, meu pai congrega lá na igreja do pastor Alvino, lá na Restauração em Cristo, e comentou o que Deus tem feito na minha vida. E o pastor Alvino me deu uma oportunidade de eu estar lá pregando, de estar lá trazendo a palavra. Aí o pastor Paulo deu um sorriso, e já quando ele deu esse sorriso, eu falei, amém, né? Ele falou, amém, Luciano, vai sim, se prepara, se consagra. Realmente levar a palavra do Senhor não é brincadeira, mas eu gosto demais do pastor Alvino, manda minha saudação para o pastor Alvino. O pastor Alvino realmente é um homem de Deus, a gente tem uma comunhão muito grande, o caminho é Cristo, a restauração em Cristo. Você vê que quando os varões vão lá, como o pastor Alvino gosta, como que Deus usa, como que Deus age através da vida dos varões. Então, amém, Luciano. Manda meu abraço, manda a saudação para a igreja e vai sim. E aí fui eu, irmãos, ajoelhar, fui eu orar, fui eu buscar. E Deus me deu uma palavra. Gostaria de estar mostrando para os irmãos o que Deus colocou no meu coração. Mas antes de ler a palavra, eu gostaria de pedir para que os irmãos orassem pela minha vida. Eu gostaria de pedir para que os irmãos se colocassem de pé, estendessem as suas mãos aqui para o altar de Deus, estendessem as suas mãos aqui para a minha vida, e para que pedisse que Deus me abençoasse, e para que pedisse que Deus falasse através da minha vida. Que não fosse eu, Luciano, que estivesse falando para a igreja agora, mas que seja o Espírito Santo de Deus. Irmãos, em nome de Jesus, estenda suas mãos para cá e vamos orar. Pai, Deus, nosso Pai, Deus, em nome de Jesus, me coloco diante de Ti, Senhor. Entrega minha vida em Tuas mãos, Pai amado. Em nome de Jesus, meu Espírito Santo, é Teu povo. Agora, Senhor, Deus, através da Tua palavra, Senhor. Envia a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é o coração da Tua igreja. Em nome de Jesus, para bloquear todas as barreiras, tudo que for, Senhor, Deus, que é, Senhor, eu queria perguntar, Senhor, Deus, Senhor, dos vários carreiras, Senhor, homem, Pai, para o pecador, Senhor, mas Tu és santo e poderoso, Deus, Senhor, Deus, e faz, Senhor, Deus, a Tua palavra é faz, Senhor, Deus, como um efeito para todas essas situações, Pai, em nome de Jesus, Senhor, conosco, Senhor, e nos dê a direção. Amados, a palavra que Deus colocou no meu coração encontra-se no livro de Mateus, dito uma palavra conhecida, capítulo 8. Eu vou ler alguns versículos dentro do capítulo. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Eu vou começar a partir do versículo 2. Mateus 8, 2. Eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. Versículo 13. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste te seja feito.
e naquela mesma hora o seu criado sarou. Versículo 14. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra desse jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantando-se, o serviu. 16. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos. 18. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para a banda da além. 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que o mar se levantou, uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Porque temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, respondeu aos ventos e ao mar, e seguiu-se uma grande bonança. 27. E aquele homem se maravilharam, dizendo: Que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Aleluia! Glória a Deus, uma palavra maravilhosa, irmãos. Podeis aceitar, amados. Jesus é maravilhoso, né, irmãos? Onde Jesus passa, as coisas não são mais a mesma. Onde Jesus está, tudo muda. A palavra diz que Jesus vinha caminhando e através dele os milagres vinham acontecendo. Que os seus discípulos o seguiam e que ele vinha fazendo maravilhas e ensinando os seus discípulos. E que ele vinha curando, que ele vinha expulsando demônios, que ele vinha fazendo maravilhas, que leprosos ficavam curados, limpos até que nem de criança, sabe? Que maravilhas Jesus fazia, que pessoas que estavam com febre, que não sentiam nada, que estavam cheias de dores, Jesus tocava e a febre ia embora. E Jesus todo mostrando que ele era Deus, que ele era poderoso, que bastava fazer como ele fazia, que crescem que ele era o Filho do homem. Jesus ensinando o tempo todos os seus discípulos, os discípulos acompanhando Jesus. Jesus chegou, um centurião veio falar: Mestre, o meu servo está lá enfermo, basta que tu vá, não precise nem ir, basta que tu dê uma ordem daqui, que meu servo será curado. E Jesus disse: Eu nunca vi tamanha fé. E Jesus curou, mesmo de longe. E Jesus foi pelo caminho, e aquela multidão seguindo Jesus, e aquela multidão indo atrás. E os dias de hoje são assim, irmãos. Cada vez onde Jesus passa, as multidões vão atrás. Cada vez onde Jesus está, ele faz as maravilhas. Basta que nós estejamos ali abertos, percebendo o que Jesus quer para nós. E Jesus, quando viu aquela grande multidão, chegou com seus discípulos e falou: Vamos para o outro lado, vamos passar para Dalém. E Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e que fossem para o outro lado. E Jesus entrando no barco, amados, eu acredito que Jesus é Deus. Eu acredito que quando estava na terra fazendo aquelas maravilhas, era Deus que estava operando, mas Jesus também era homem. Então Jesus, naquela hora que entrou no barco, estava cansado. E a Bíblia não diz que Jesus estava cansado, mas ele foi repousar. Então creio eu que Jesus estava cansado. E os discípulos, junto com Jesus, olhavam Jesus ali repousando. E alguns desses discípulos que estavam com Jesus eram pescadores e conheciam do mar e conheciam das embarcações. E estavam lá vendo Jesus e de repente se levantou uma tempestade. De repente se levantou um vento forte. E esses discípulos, pescadores, conheciam do barco, conheciam do mar, sabiam que aquela tempestade não era brincadeira, sabiam que aquela coisa era séria. E Jesus ali dormindo. E Jesus ali tranquilo. Eu acredito que tudo tem um propósito na vida. De repente, Jesus já sabia que estava essa tempestade toda, Jesus já tinha noção disso, mas ele é Deus. Glória a Deus. Ele estava tranquilo, porque aquela tempestade o que era para Deus? Só que os homens de pequena fé, Jesus tinha dito para eles: entre no barco e vamos para o outro lado. Irmão, se Jesus disse para você: vá até aquele outro lado, tempestade que subir na sua vida, vento que bater no seu barco, não vai te impedir de chegar do outro lado. Aleluia! Quem te tira a presença do Senhor? Mas esses homens de pequena fé, às vezes nós somos assim. Nós dizemos que cremos no Senhor, que acreditamos no Senhor, que estamos com a nossa vida na presença do Senhor, mas bate um pequeno vento, não é nem um vento tão forte.
te dar que pereçamos? Será que o Senhor não está vendo que nós vamos morrer se esse vento continuar forte desse jeito? E Jesus repreendeu-os, né? Chamou a atenção deles e falou para eles: homens de pequena fé. Eu acredito que Jesus, no coração, será que tudo que eu fiz até agora com vocês, será que tudo que vocês viram até agora que eu pude fazer, você acha que é uma simples tempestade? Vocês vão morrer? E Jesus acalmou o vento, e Jesus acalmou a tempestade. Aleluia! E os homens disseram: quem é este que até o mar obedece? Quem é esse que até o vento obedece? Irmãos amados, eu acredito que na nossa vida é a mesma coisa. Eu acredito que a maioria aqui já tem um tempo de evangelho. Eu acredito que a maioria aqui conhece Jesus de perto. Quantas foram as maravilhas que Jesus já fizeram, que Jesus já fez na vida da gente? Quantos foram os milagres que Jesus já fez para nós? Quantas enfermidades Jesus já curou na nossa vida? Quantas coisas que Deus fez em nossa vida? E aí bate uma tempestade. E aí vem um vento. E a gente vê: poxa, cadê Jesus? Será que Jesus não está vendo? Jesus, será que você não está vendo esse vento que está aqui? Mas Jesus fez tantas coisas na nossa vida. Glória a Deus. Esse simples vento, Jesus não vai acalmar? Aonde está a nossa fé, amados? Aonde está a nossa fé? Realmente será que a nossa fé está firmada no Senhor Jesus? Aleluia. Amados, Deus é maravilhoso. Deus tem tanto para a gente que apenas uma pequena tempestade pode nos tirar da presença de Deus. Apenas uma pequena tempestade, se Deus já vem conosco, desde o momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, desde o momento que estamos na presença do Senhor. Às vezes são incontáveis, pastor Alvino, as bênçãos e os milagres que Deus fez na nossa vida. Eu sou um novo cristão, eu acredito que eu devo ter aí, pelo que eu falei, 3 anos e pouquinho de vida evangélica, mas é maravilhas e maravilhas que Deus tem feito na minha vida. Milagres e milagres que Deus tem feito na minha vida. E às vezes o inimigo se levanta. E às vezes o inimigo quer tocar em alguma coisa. E às vezes o inimigo quer colocar uma tempestade para te tirar da presença do Senhor. Mas irmãos, eu quero dizer uma coisa aqui: que a tempestade que te assusta não assusta o teu Deus. Aleluia! Irmãos, o que é grande para você não passa de migalha com o Senhor. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, vocês têm que prestar atenção, irmãos. Quem é isso que está te tirando do foco do Senhor? O que Ele quer te afastando da presença do Senhor? Eu vinha hoje no carro conversando com a minha prima e a gente vinha comentando, e nós falávamos de que o que Deus tem na vida dessa moça, o que Deus tem na vida dessa mulher, Deus tem tanto para dar na vida dela, Deus revela tantas coisas na vida dela, só que às vezes parece que está tão distante o que Deus tem para ela, porque o inimigo está o tempo todo tentando tirar ela da presença do Senhor, o tempo todo querendo afastá-la. É uma menina conhecedora da palavra, é uma bênção de Deus, sabe que Deus tem muito para a vida dela. Eu acredito que com todos nós não é diferente, irmãos. Nós somos escolhidos, nós somos um povo eleito, nós somos um povo com o qual Deus levantou. Nós estamos nessa terra para fazer a diferença. O inimigo não vai querer deixar mesmo, irmãos. O inimigo vai querer o tempo todo nos tirar da presença do Senhor. O inimigo vai querer o tempo todo colocar tempestades em nossa vida. Mas, amados, se estivermos firmados na presença do Senhor, se estivermos presentes, firmes, não tem tempestade que nos tire. Aleluia. E, amados, se essa tempestade não cessar, e se essa tempestade não parar, clame ao Senhor. Como Deus disse aqui, irmãos, essa tempestade não assusta. Então, de repente, Deus está dormindo no barco e você está achando que não passa nunca essa tempestade. Essa tempestade está ali te chacoalhando para um lado, te jogando para o outro, e Deus está dormindo no barco. E aí você, meu Deus, clame ao Senhor. Mostre a Ele que essa tempestade está demais para você. Mostre a Ele que essa tempestade você não vai conseguir sozinho passar por ela. Sim, Mostre a Ele, Senhor, meu Deus, me ajude. Senhor, meu Deus, não te dá que eu venha perecer se eu não estou olhando. De repente Ele vai te repreender como repreendeu os discípulos. Vai te dizer: homem de pequena fé, eu sou teu
fazer com os discípulos foi mais um ensinamento. Eu creio que então, se Deus nos coloca dentro de uma tempestade, se o mar se levanta em nossa vida, não devemos murmurar, Deus. Não devemos virar as costas para Deus, não devemos sair da presença do Senhor, devemos, pelo contrário, buscar entendimento do que Deus quer falar para a gente nesse momento, o que Deus está querendo nos mostrar nessa tempestade, o que Ele está acontecendo, Senhor, o que Tu queres me ensinar, por que eu estou passando por essa tempestade. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus tem muito para a gente, irmãos. Eu creio que nós temos que ficar firmes e presentes. Deus vai fazer maravilhas em nossas vidas. Deus tem algo tremendo nesse lugar, irmão. Eu posso sentir verdadeiramente a presença de Deus nesse lugar. Mas que vocês creiam, que vocês se entreguem, que deixem Deus fazer, irmãos. Deus é maravilhoso. Deus é grande, irmãos. Glória a Deus. Quando eu vim para Jesus, irmãos, quando eu aceitei a Jesus, e aí a gente tem uma falsa ilusão de que a nossa vida vai se transformar e que nós vamos agora, nada vai nos tocar. A verdade é essa. Eu achava que agora eu sou intocável, Jesus está comigo, mal algum vai me atingir, né? E eu comecei a buscar ao Senhor e eu comecei a falar para Deus o seguinte: Deus, eu quero cada vez mais de Ti, eu quero fazer cada vez mais coisas que Te agrade, transforme a minha vida, transforme, faça diferente, retire de mim tudo que me afasta de Ti. E é engraçado que às vezes a gente tem que tomar cuidado com o que pede para Deus, porque quando eu aceitei Jesus, eu ainda não estava 100% na presença do Senhor, eu ainda tinha alguns vícios. Eu me recordo muito bem uma vez que eu tinha aceitado a Jesus e eu ainda fumava. E uma certa vez eu encontrei com o pastor Alvino com um cigarro. Eu com o cigarro na mão, quando eu vi o pastor Alvino, cadê o cigarro rapidinho? Nossa, será que o pastor Alvino viu, né? E eu falei, rapaz, pastor, e ele não falou nada. Eu falei, acho que ele não viu, né? Amém. E aí outro dia aqui na igreja, ele falou para mim, Luciano, não precisa esconder nada de mim, fique em paz. Nada está oculto aos olhos do Senhor. É Deus que vai te liberar. Fica tranquilo, não tem, sabe? Eu sei que você é homem, eu sei que você é carne, eu sei que você é pai, e que Deus vai fazer. Fica tranquilo, há um propósito para tudo no tempo de Deus. Então fica tranquilo. E aí, irmãos, eu falei para o pastor amém, e fui para casa e orei, e falei para Deus, Deus, eu quero me libertar desse cigarro, eu quero me libertar desses vícios, eu quero sair da presença das coisas que me tiram de estar perto de Ti. Eu tinha um emprego na prefeitura, e ali na prefeitura eu tinha alguns vícios, eu tinha algumas coisas erradas que eu fazia. Eu acredito que ainda aconteça essas coisas em algumas prefeituras, não é novidade para os irmãos aqui ou para nenhum cidadão brasileiro, que existe os funcionários públicos que criam dificuldades para vender facilidades. Eu fazia muito disso, a gente sempre dava um jeitinho de segurar um contrato, um processo, para depois o munícipe vir atrás, o que está acontecendo? Por que não saiu ainda minha autorização, blá blá blá? E a gente negociar aquela autorização. E o que era para sair de graça, eu acabava ganhando dinheiro em cima disso. E eu não tinha noção disso, para mim estava certo, eu vivi muito tempo desse jeito. Não tenho vergonha de dizer isso, irmãos, porque eu não conhecia a palavra, eu não conhecia Deus. E a palavra diz que Deus perdoa quando você não conhece a palavra, que os seus erros ficam para trás quando você não sabe, quando você realmente conhece a Deus e se transforma, Deus perdoa todos os seus erros. E quando eu comecei a perceber, quando Deus começou a tocar no meu coração, é tão tremendo, essas coisas acontecem comigo até hoje, como o Espírito Santo fala em nosso coração. Às vezes eu estou na rua e vou fazer alguma coisa errada, ou vou olhar alguma coisa, e aí a pessoa falou, Luciano, você é nova criatura, né? Não pode mais. Aquele ficou para trás. E aí eu pedi para que Deus tirasse essas coisas de mim. E Deus me tirou esse emprego da prefeitura. E Deus tirou esse trabalho da prefeitura. Glória a Deus. E aí a gente de início não tem entendimento. E aí eu falei, meu Deus, eu estou te servindo, eu estou começando a vir para a igreja, eu estou pedindo para que tu me melhores, e o Senhor vai me tirar o meu emprego. Como que vai ser, né, agora? Como que eu vou fazer? E aí estava se levantando a tempestade na minha vida. E aí estava começando o barco a começar a ficar grande as ondas. Mas eu falei, amém, daqui a pouco eu arrumo um outro emprego rapidinho e consigo. Só que aí o vento se levantou, irmãos.
E a tempestade começou a ficar maior. E eu fiquei 1 ano desempregado. E é uma situação terrível você ficar desempregado. Não sei se tem alguém aqui desempregado. E se tiver, eu quero já profetizar na sua vida que Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Mas, amados, esse processo que eu fiquei 1 ano desempregado era a resposta de Deus para as minhas orações, pastor. Porque eu falei para Deus: Deus, eu quero ser novo, eu quero ser diferente, faça de mim nova criatura. E às vezes o processo para Deus fazer de você nova criatura é doloroso. Tem uma passagem na Bíblia que Deus diz que Ele quebra o vaso, que o oleiro precisa quebrar o vaso para que se faça novo. E que ser quebrado não é fácil, irmãos. E eu fiquei 1 ano em casa, vendo minha mulher sair para trabalhar. Eu fiquei 1 ano em casa, vendo meus pais me ajudar a pagar uma continha ou outra. 1 ano em casa, meus pais me ajudando. E é muito ruim para nós homens, eu acredito que os homens sabem disso, ver a sua mulher sustentando a sua casa, ver o seu pai e sua mãe trazendo sustento para a sua casa. É muito, até a palavra é humilhante. Só que Deus estava num propósito na minha vida, porque quando a minha mulher saía de manhã, eu já não dormia mais. Aí eu ia lá fazer os afazeres de casa, eu tinha virado doméstico, e depois fazia rapidinho, já ouvindo os louvores, e depois eu ia me alimentar da palavra, e depois eu ia me ajoelhar, ia falar com o Senhor. E isso Deus já estava me dando, isso Deus estava me moldando, fazendo de mim um vaso novo, esvaziando aquele antigo, tirando todas aquelas coisas. O vício do cigarro eu já tinha largado, pastor. Eu já estava liberto do cigarro, mas ainda tinha coisas que eu ainda não tinha conseguido me libertar. E nas minhas orações eu já falava para Deus: Deus, acalma essa tempestade. Senhor, está tão difícil. Senhor, meu Deus, só que você não está vendo. E Deus falava para mim: espera mais um pouquinho, Luciano. Espera mais um pouquinho, porque sou eu que estou na sua vida. Aleluia! Você vai ver o que eu vou fazer na sua vida, Luciano. Espera mais um pouquinho. E eu falava: Senhor, me põe na rua de volta. Eu já estou pronto para ir para a rua, porque eu nem saía de casa, irmãos. Eu só saía de casa à noite para ir. Aí, o que eu fazia? Era segunda, consagração, terça, culto de aprendizagem, quarta, ensaio dos varões, quinta, culto de oração, sexta, ensaio do coral, sábado e domingo, culto. Era a minha vida na igreja, e dentro de casa, dentro da Bíblia. Então eu não percebia, mas Deus estava mudando a minha vida. Aleluia. Deus estava fazendo um Luciano novo. E eu já falava para Deus: Deus, eu já estou pronto, me foi na rua de novo. Deus, deixa eu ir trabalhar. E Deus falava: não. E aí, irmãos, a tempestade vinha. E aí, irmãos, o inimigo é tão sujo que ele vinha no meu ouvido e falava assim: vale a pena, Luciano? É isso que você quer para a sua vida, Luciano? Esse é o Deus que você disse que vai servir? Como você era antes de aceitar esse Jesus, Luciano? O que você tinha? Olha o seu trabalho, olha os seus amigos, porque quando você está desempregado, quem não é seu amigo, aqueles que se dizem amigos, se afasta todo mundo, você não tem mais nada. Mas eu acredito que isso aí já era o poder de Deus, já era o agir de Deus, porque Deus tirou de mim tudo que me afastava dele. Então várias pessoas se afastaram da minha vida. E aí caiu, Luciano, cadê aquele monte de gente que estava rodeado com você? Cadê, Luciano, aqueles seus amigos? Vale a pena, Luciano? E eu chegava, irmãos, confesso a vocês, eu falava: meu Deus, será que vai valer a pena? Senhor, olha, Senhor, você não está vendo, meu Deus, o que esse diabo está soprando no meu ouvido? E aí Deus vinha e bradava forte no meu coração: fique firme, Luciano. Fique firme, porque eu tenho muito para você. Aleluia! Fique firme, Luciano, porque eu fui com muitos e muitos tiveram vitória. Fique firme, Luciano. Eu vou fazer de você grande. Fique firme, Luciano. Eu falei: tá bem. E aí, irmãos, uma das coisas que aconteceu na minha vida, onde Deus começou a agir, onde eu comecei a ver que realmente estava começando a vir a bonança. Eu e a minha esposa, a gente ainda não tinha nem casado, né? E a palavra diz que Deus não opera no erro. A palavra diz que Deus não age se você estiver errado. Então existiam algumas coisas que impediam Deus de fazer 100% do que a gente estava buscando. E aí nós fomos casar, vamos acertar nossa vida, não dá para ficar desse jeito. E aí fomos atrás da papelada, fomos acertar nossa vida. E aí é incrível, irmãos, incrível, porque
tivemos a entrada nos papéis para casar, tinha aberto um concurso para a prefeitura, né? E aí minha mãe falou assim: Lu, abriu um concurso para a prefeitura. Eu falei: mãe, nunca mais eu quero saber de prefeitura. Eu não entro naquele lugar nunca mais. Eu saí daquele lugar humilhado, porque eu saí daquele lugar com fama de ladrão. Eu saí daquele lugar apontado. Eu saí daquele lugar escarçado. Eu nunca mais entro naquele lugar. Eu me formei. Só que Deus trabalha de uma maneira maravilhosa. Só que Deus exalta aqueles que foram humilhados. Só que Deus tem muito para a vida de nós. Eita Deus. Abriu uma oportunidade para mim no banco. Sou colega de trabalho do Romualdo lá no Santander. E aí eu fui fazer uma entrevista lá no Santander. E fiz uma, duas entrevistas. Passei na entrevista. Só que aí a minha chefe falou assim: Luciano, só que tem um Santander lá dentro da prefeitura. É lá que você vai ficar. Eu falei: glória a Deus, porque o que eu via aí, irmãos, era o agir de Deus. O que eu via aí, irmãos, porque onde eu fui humilhado, Deus estava me exaltando. Porque Deus fez, irmãos, com que todos que me apontaram, com que todos que me acusaram, com que todos que me afrontaram, visse que agora eu era novo Luciano, que eu era agora uma nova criatura. Aleluia! E eu fui colocado dentro de um banco. Eu tinha sido mandado embora com fama de ladrão. Eu fui mandado embora com fama de, sabe, de corrupto. Eu fui mandado embora. E aí as pessoas, quando me viram dentro da prefeitura, de social, né, porque a gente trabalha de social, já começaram a olhar assim: ué, voltou, Lu? Vai pra onde? Qual departamento que você está? Eu falei: não, gente, eu estou no Santander. Como assim? Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. E o que eu falava era isso, irmãos. Deus é maravilhoso. Porque então, amados, o que eu quero dizer nessa noite, ou melhor, irmãos, o que Deus quer falar para a gente nesta manhã, não é nessa noite, né? O que Deus quer dizer para a gente nesta manhã é que se levante a tempestade que se levantar. Que venha o vento que vier contra você. Vocês sabem quem é esse Jesus que vocês servem. Vocês conhecem esse Deus do qual nós servimos, irmãos. Fiquem firmes. Se ele estiver dormindo no barco, irmãos, chame a atenção dele para essa tempestade. Deus vai fazer maravilha na vida do nosso. Isso é maravilhoso, irmãos. Fiquem firmes, irmãos. Não deixem que a tempestade tire você da presença do Senhor. Eu vou dizer mais uma vez: a tempestade que te assusta, não assusta o teu Deus. Deus operou maravilha na vida de vocês, está querendo operar cada vez mais. Fiquem firmes, irmãos. Aleluia. Amados, eu espero que Deus tenha falado com vocês. Glória a Deus. Espero que Deus tenha conseguido tocar o coração de vocês, porque realmente tocou no meu. Eu tenho aprendido muito de Deus e quando a gente prepara uma palavra, pastor, quando a gente vai buscar de Deus para falar com a igreja, Deus fala muito com a gente primeiro. Deus revela muito a nós primeiro para que depois a gente venha trazer para a igreja. Às vezes nós não temos tempo, ou não conseguimos falar 50% do que Deus fala com a gente. Diz a palavra que ele é uma faca de dois gumes que corta lá na igreja e corta aqui com quem está em cima pregando. E é verdade isso. Aleluia. Espero que realmente Deus tenha tocado no coração de vocês. Espero que realmente Deus tenha